Deus quer renovar a sua vida e sua história. Amém? Queria convidar você para abrir sua Bíblia lá na 1 Samuel 23. Amém? 1 Samuel 23. Hoje é o dia que comemorou-se, ou comemora-se até meia-noite, é claro, o Dia Internacional da Mulher. Sei que o comércio usa para absorver, para adquirir, para vender. Mas há uma história por trás disso. Pessoas foram terrivelmente sacrificadas para que essa data fosse estabelecida. Então você hoje, eu dou um bem-vindo às irmãs, às guerreiras dessa casa. Desde a Live, eu vou falar uma Eva, não, se ela vai, uma Ilza, não, se ela vai achar que chama ela de coroa. Ou até o mais experiente dessa casa. Amém? Que Deus possa renovar as forças de vocês nessa noite. Porque o Senhor precisa que eu e você, principalmente as mulheres, estejam propagando esse evangelho maravilhoso. 1 Samuel 23, por favor. A partir do versículo 14. 1 Samuel 23, 14. Quem achou, diga amém. Acompanhe, por favor, a leitura que diz assim: Saul persegue a Davi no deserto de Zif. 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, conforme a sua mão em Deus. E disse: Não temas, que não achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo o que também Saul, meu pai, sabe bem. E ambos fizeram ali aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Feche os olhos. Soberano Deus, eterno Pai, consagramos nossa vida ao Senhor nesta noite. Pedimos que o Senhor venha tomar um lugar de honra. Ó Espírito Santo, essa casa é tua, somos teus e temos fome da tua palavra. Fala conosco nessa noite. Também nessa noite oramos por essas irmãs, cada mulher, jovem, cada criança, mesmo do sexo feminino que entrou nessa casa nesta noite. Receba graça a favor do Senhor. Remova as suas forças. Senhor, dai da tua sabedoria, para que elas permaneçam na tua presença, sendo essas guerreiras que elas são, e possam frutificar no nome de Jesus. Que esse culto nessa noite, essa palavra pode chegar no coração daquela pessoa que está, talvez, a nos ouvir, com fome e com sede. Senhor, eu creio que o Senhor pode converter corações, curar a enfermidade, renovando vida nessa noite. Nós anulamos todo intento do inferno e abençoamos esse trabalho em nome de Jesus, declarando que a mão do Senhor é sobre essa casa, a mão do Senhor é sobre o bairro de Magaça nessa noite. Vidas serão tocadas em nome de Jesus. Senta aí, por favor. Amém? Mais uma vez, boa noite, graças para os irmãos. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Muita coisa. Se soubesse o que, até botei hoje no grupo algumas coisas, né? Mas é importante você conhecer que mulheres sofreram muito para que nós hoje comemorasse essa data. Então glorifique a Deus porque alguém sofreu. Seja bem-vinda, Júlia. Deus te abençoe. Então nessa noite eu queria falar com os irmãos o tema dessa noite. O diabo não te odeia pelo que você tem. Sim, ele te odeia pelo que você carrega. Amém, irmão? Então que você saiba nessa noite. Muitos falam assim, o diabo está furioso mesmo. Mas ele não te odeia nem pelo que você tem, o carro, a casa, os amigos,
os bens. O quê? A voz bonita, eu sou linda assim? Não. O diabo, ele te odeia pelo que você carrega. É o que você carrega que faz com que Satanás fique revoltado com você e comigo. Porque muitas vezes nós não entendemos ou não valorizamos aquilo que nós carregamos do Senhor. Mas isso incomoda as trevas. Certa feita, um vagalume começou a ser perseguido. E por 3 noites, dias e noites, ele perseguido, ele voava, quando ele pensava em pousar para descansar. Uma serpente ficou 3 dias atrás daquele vagalume. E teve um momento que, lá no 3º dia, o vagalume não aguentava mais fugir. Ele estava cansado de bater as asas e a serpente atrás dele. Aí teve uma hora que o vagalume entendeu que ele seria comido, seria engolido. Mas ele pediu à serpente: posso fazer um desejo? Eu sei que a senhora vai acabar comigo. Eu sei que a senhora vai me destruir. Mas deixa eu fazer um pedido. Ela falou, a serpente respondeu para ele: eu nunca abro exceção. Mas eu vou quebrar o seu galho hoje. O que você quer saber? Aí o vagalume falou: olha, dona serpente, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela falou: não. Eu te fiz alguma coisa? Ela falou: não. Eu já incomodei um ser qualquer que lhe pertence? Falou: não. Então qual o motivo? Ela só está 3 dias atrás de mim, eu estou cansado, não aguento mais. Qual o motivo? O que eu fiz para a senhora? Ela falou: não fiz nada, você não fez nada. Eu simplesmente detesto a luz que brilha em você. É a tua luz que me incomoda. Então fala comigo: a minha luz, dada pelo Senhor, que incomoda as trevas. Então que você saiba disso, meu irmão. O diabo não te odeia pelo que você tem, sim pelo que você carrega. Então às vezes nós nem temos essa percepção. Muitas das vezes deixamos a vida nos levar, não entendemos que nós temos algo de Deus, algo que incomoda as trevas. Temos algo de Deus, algo que faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Temos algo de Deus que faz impactar esse mundo. Só que muitos não percebem. Amém? Muitos não estão percebendo. Então, aqui nessa passagem, nós vemos Davi sendo perseguido de uma maneira sórdida. Davi que, por 10 anos, naquelas cercanias ali, ele ficou mais ou menos 10 anos, irmãos, fugindo da perseguição de Saul. Então aqui no texto nós lemos que Davi permaneceu no deserto, em lugares fortes. Ficou em um monte do deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, ele era príncipe, e foi para Davi no bosque, e o confortou sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel. Eu serei contigo, segundo o que também Saul, meu pai, sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas para a sua casa. Voltou para a sua casa. Então, interessante aqui, irmãos, que Saul já não estava agradando mais a Deus. Porque Saul foi o primeiro rei a partir do momento que o povo se cansou de ser guiado por Deus, que a verdade é essa. Porque a palavra de Deus nos confronta. Muitas das vezes nós ficamos magoados, aborrecidos com o que Deus nos fala através da sua palavra, mas a palavra de Deus ela nos confronta para nós tomarmos uma posição reta diante de Deus. Então ali o povo estava cansado de ser repreendido pelos profetas. O povo estava cansado daquela prática de levar os pecados para o sacerdote,
sacerdote apresentar a Deus, e Deus usa a boca do profeta e descer a lenha deles. Estavam cansados. Aí começaram a invejar os outros povos. E disse a Samuel: não queremos mais ser representado por sua pessoa, pelo profeta, pelo sacerdote. Não. Nós queremos ter um rei que vá à nossa frente. Aí Samuel muito se entristeceu com aquilo. Aí Deus fala com Samuel: calma, Samuel. Não é com você que eles estão aborrecidos, não. Eles estão aborrecidos é comigo. Eles não querem é ser guiados por mim. E ali Saul começou a dizer, foi separado por Deus quando ele procurava a jumenta de seu pai, e naquele momento iniciou-se o reinado humano. Só que ele começou a errar, começou a falhar, a desobedecer a Deus. No início ele começou bem, mas depois entrou o eu. E aí ele tomou atitudes, fez coisas que desagradou a Deus. Principalmente quando ele entra numa guerra contra os amalequitas, que era um povo que Deus queria destruir, porque obstruiu a passagem do povo de Deus que vinha do deserto. E ali, por eles fazer tanto mal contra o povo do Senhor, Deus os amaldiçoou, queria destruí-los. Então naquela batalha a ordem era destruir os amalequitas. Mas como Saul já tinha perdido a comunhão com Deus, ele entrou naquela guerra, e o profeta falou: espere que eu vou lá sacrificar. Quer dizer, render ali, levantar um altar para Deus naquela batalha. Só que Saul sentiu a pressão, e os soldados começaram a querer fugir, alguns foram. Saul vai e faz uma coisa que não lhe cabia fazer. Saul vai e pega incenso e oferece sacrifícios ao Senhor. E o que ocorre naquele lugar? Eles obedecem a Deus. E por isso Deus tirou o reinado de Saul. Às vezes a pessoa perde a graça de Deus e não sente. Saul tinha perdido a graça, não tinha mais temor de Deus, não sabia temer estar na presença de Deus. E ali a Bíblia diz que Deus mandou ungir Davi, porque Deus viu a retidão do coração de Davi. Fala assim: Deus conhece os nossos corações. Deus sabe tudo que se passa na tua e na minha vida. Deus conhece agora os seus e os meus pensamentos. Só que muitas das vezes nós estamos distantes de Deus e não entendemos isso. Saul já tinha separado-se de Deus. E aí, ele quando descobre que Davi possivelmente seria rei, entra no coração de Saul um ciúme. E Saul agora como rei, pega 13 mil homens escolhidos a dedo e começa a perseguir Davi. Davi era jovem. E aquele Saul, um rei experiente, lutador, exímio lutador, tinha Jonas, seu filho, também exímio lutador. Mas aí ele começa agora a perseguir Davi. Por quê? Porque na batalha seguinte, Davi consegue destruir, matar um gigante. E ele era lutador, mas teve medo. Em 40 dias e 40 noites com medo. O gigante humilhando o povo de Deus. Davi, que tinha temor de Deus, ousou desafiar, aceitar o desafio daquele gigante. E isso causou um ciúme. Porque muitas das vezes a pessoa não consegue glorificar Deus na sua vida e começa a sentir ciúme por alguém que está glorificando. E ali, Saul começa agora a querer matar Davi. Aí Davi foge. Davi foge aqui no capítulo 23, a partir do 14, ele vai para o deserto de Zif, que foi uma perseguição de 10 anos, quase 16 anos ali, até ser separado e receber a coroa de rei. E interessante que ele sai procurando Davi, só que ele não achava. A Bíblia diz que Deus não permitiu ele colocar as mãos em Davi, porque Davi orava ao Senhor, tinha temor de Deus. Saul não tinha mais nenhum temor. Saul não tinha mais temor da presença de Deus. É o que nós não podemos fazer. Eu não posso jamais perder o temor de Deus, porque nós começamos a fazer loucuras, irmão, e achamos que estamos agradando a Deus.
Nós entramos na presença de Deus de qualquer jeito. Então tem que entender que precisa, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E ali ele persegue Davi, e Davi vai para o deserto de Zif, ali no meio dos Efeus, e ali o que acontece? Ali, aquela cidade, naquele vale, naquela região árida, rochosa, ao sul de Hebron, isso fica em Judá, na Judá bíblica. Aí durante 10 anos tinha essa perseguição. Imagina, 10 anos, fugindo de alguém com inveja. 10 anos, fugindo de um caluniador. 10 anos, fugindo de alguém que estava ali disposto a matá-lo, por ciúme. Por ciúme, estava disposto a matá-lo. E interessante que Jonatas, ele era filho de Saul, mas o Espírito Santo colocou no coração de Jonatas, dele receber com alegria esse pensamento de que Davi seria rei. Que interessante, que ele abre mão da sua posição de príncipe. E aqui no versículo de número 16, ele, sabendo que o pai dele estava buscando pegar Davi, mesmo assim, diz aqui, então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. Aí no 17 diz, disse-lhes, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ali ele fez uma aliança com Davi. Então entenda, ele tinha essa visão, porque às vezes pode acontecer de alguém perder a visão, de não entender mais o que Deus faz, não ter mais temor de Deus. Saul já tinha perdido tudo isso, mas Davi tinha temor. E Jonatas, filho do rei, quer dizer que muitas das vezes o pai pode estar em desobediência, a mãe pode estar em desobediência, mas o filho pode ter temor, como pode ser também o inverso. Porque não quer dizer porque Saul estava errado, que Jonatas também errava, não. Jonatas disse, eu sei que tu reinarás sobre Israel, meu pai também sabe. Então era o ciúme de Saul que queria matar Davi. Era o ciúme. Por quê? Porque o diabo está preocupado com a tua casa, com o teu casamento, com o teu carro. Porque tem pessoas que adquirem as coisas e começam a andar de nariz em pé. Não entende que é mordomia, pensa que eu tenho, eu pude ter, tu não tem. Esquece que tudo que nós temos pertence a Deus, que nós vivemos a mordomia. O carro que eu tenho não é meu, é de Deus, eu apenas dirijo, eu conservo. A casa que eu tenho é minha, morre a casa fica, morre o carro fica. A família é minha, não, nós estamos em mordomia e exercemos o sacerdócio sobre a família, mas todos são de Deus. E às vezes nós não entendemos isso e pensamos que é nosso. Aí só vai, muitas das vezes, tem que dar correção para que nós aprendamos que tudo que está na nossa vida não é nosso, é de Deus. Então entendem, uma vez as pessoas perdem a direção de Deus, perdem o temor de Deus por causa de coisas. Deus é maior do que faz Deus, é maior que coisas. E coisas supérfluas, irmãos. Coisas supérfluas. As pessoas esquecem que nós temos que, em tudo, glorificar a Deus. Porque a Bíblia diz que é por Ele, com Ele e para Ele. E em João 15 ele diz, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então aí Jonatas, ele entendeu isso, abre mão do rei, ele seria o futuro rei, herdeiro de Saul. Mas ele falou, não, eu sei que Deus te separou para ser rei. Meu pai também sabe disso, então era o ciúme que fazia com que Saul perseguisse a Davi. Então ali ele vai, no versículo 17, ele faz uma aliança. Então, ao princípio temos que aprender isso, irmãos. Jonatas abre a mão de um direito para honrar Davi. Há um conselho que nós aprendemos com isso aqui. Nunca ande de mãos dadas com quem não te honra, não te respeita e nem te considera, e nem te respeita o Deus que tu serve. E às vezes nós
para ficarmos bem na vida. Andamos com quem não tem nenhum compromisso com Deus. Andamos com quem não respeita o Deus que tu e eu servimos. Nos juntamos às vezes as pessoas que ainda sombram do Deus que nós servimos. E aqui é importante que Jonatas, ele honra Davi. Ele sai da sua casa, vai até o deserto e conforta o coração de Davi, dizendo: eu sei que Deus te levantou para reinar sobre Israel. E meu pai também sabia disso. Então, às vezes as pessoas erram sabendo que Deus está vendo no nosso coração, na nossa vida, que nós sabemos que estamos errados, irmão. Só que nós não queremos acertar. E Saul não queria, ele queria posição. Ele não queria perder o reinado, porque ele sabia que Davi iria assumir. Ele viu a fibra de Davi, não era aquele gigante, se queimou, exaltando a Deus. Quem é esse circunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ainda deu honra para o exército. Então ele sabia que ele ia assumir. Ele disse: meu pai também sabe. Então entenda que às vezes a cegueira faz com que a pessoa não veja que está perdendo a graça de Deus, perdendo o temor de Deus. Pessoas que às vezes ficam com ciúme dentro da obra, não entendendo. Porque o rei Saul estava com ciúme no reinado. O rei Saul estava com ciúme, reinando sobre aquele lugar. E seu filho não. Seu filho reconheceu Davi e disse: um dia tu reinará. E meu pai também sabe disso. Lá na frente, Davi, quando reinando, ele lembra: quem ainda vive na casa de Jonatas que eu possa honrar? Aí ele vai e busca Mefibosete, que era manco das pernas, porque ele foi honrado. Ele também honrou. E às vezes nós não sabemos honrar pessoas que temem a Deus, não sabemos honrar pessoas que andam com Deus, não sabemos honrar pessoas que têm a vida que para servir a Deus. Às vezes dizemos que honramos. Quantos filhos não honram os pais? Quantos pais, falta de temor, não sabem honrar os filhos? Quantas pessoas às vezes estão dentro do ministério e não conseguem honrar Deus na pessoa do líder? E acha normal. Pior isso, irmão. Pior coisa. Nossa, a pior coisa é acostumarmos com o pecado. E Saul já estava habituado. Estava errando, sabia que estava errando, porque ele reconhecia que Davi ia reinar. Mas o seu eu não deixava ele ver isso. O seu eu não deixava ele reconhecer que Davi iria reinar. Então, não ande com quem não te respeita como servo ou como uma serva. Não ande com quem não dá lugar na vida dele para Deus, quer te tirar do caminho, quer te roubar a unção. Pessoas que muitas das vezes, quantas vezes, em meio a um culto, você quer louvar o Senhor, quer glorificar a Deus, mas alguém está batendo na mesa, batendo no banco, conversando, no celular ligado na igreja e desliga você de Deus. Você falta de temor. E aí Saul estava assim, falta de temor a Deus. E aqui Davi, por ter chamado de Deus, ele era perseguido. Então o que a serpente falou com o vagalume? A tua luz me incomoda. Então fala assim: a minha luz é o brilho do Espírito, que é na minha vida, que incomoda as trevas. Então ali, Jonatas reconhece a bênção de Deus na vida de Davi. Tem pessoas que andam contigo, mas se morde de inveja. Sua mágoa não é porque ele não tem ou ela não tem sucesso, mas sim porque a sua felicidade e o seu sorriso lhe incomodam. Na primeira oportunidade, vai te trair, roubar ou até dar-te um prejuízo grande. Porque é o que da parábola da serpente e o vagalume. Então tem pessoas que não te reconhecem e fica doente porque você está buscando a Deus, porque está frutificando no Senhor. Aí o ódio da pessoa é a sua felicidade, o ódio da pessoa é o seu brilho, o ódio da pessoa é que você, no meio do mundo de pecado, no meio do mundo de pessoas que não querem nenhum compromisso com Deus, você continua servindo a Deus, e isso incomoda as trevas. Infelizmente as pessoas deixam Satanás usar os seus corações para roubar alguém de Deus. Aí tem aquele amigo de fé, aquela amiga de fé. Aí tem que louvar o Senhor aquele dia, buscar o Senhor, glorificar a Deus.
Mas não, que nada. Que igreja tem todo dia. Essa festa aqui uma vez só no ano. A pessoa abandona o altar, abandona a casa do Senhor para agradar o amigo. E quem morreu por mim, por você, foi o amigo? Não, foi Jesus. E às vezes deixamos de agradar o Senhor por causa de amigos. Deixamos de agradar o Senhor, às vezes, para não magoar um amigo, para não magoar uma pessoa normal, humana. Nós abandonamos a adoração a Deus por causa de pessoas. Ou então, eu não posso me comprometer, vi meus amigos, vi meus conhecidos, aí eu viro 007, me misturo com qualquer um para agradar um grupo, mas entristeço a Deus. Saúl estava assim. É perder a graça. Então entenda, o diabo está preocupado com a tua casa bonita, com a minha casa, com os tapetes, com um carro lindo, carro novo, carro elétrico, não está nem ligando. Ah, o diabo está furioso. Minha casa, ganhei uma casa nova, e o meu comércio, e o meu avião, e a minha moto. Ele está pouco ligando, ele quer que tu carregue, porque ele já está condenado. O diabo está condenado. Eu e você, o ser humano, até a morte, até chegar o dia da morte, como o Adão da cruz, tem esperança. Mas as pessoas não estão entendendo isso. Mas sabe por que as pessoas brincam assim? Porque Deus não permite ver demônio. A pessoa, enquanto não vê demônio, não vê espírito, aí briga com Deus. Se Deus permitir nós vermos o mundo espiritual, meu irmão, entenda no terror. A nossa matéria não suporta ver os demônios. Por isso que nós brincamos. É por isso que nós não levamos Deus a sério. É por isso que quando entramos na presença de Deus, nós não sabemos temer a Deus e reverenciar o Deus. Porque nós olhamos para o homem e não sabemos que no Espírito ele está na igreja, está no lugar. E nós entramos na presença do presidente da República, fazemos unha, cabelo, roupa, terno, e vou arrumar vaga de emprego, eu vou do melhor possível, a minha roupa de batismo e tal. Na presença de Deus, a gente nem liga. Saúl estava assim. É quando perdemos o temor que agimos assim. Eu estava em determinado lugar, a pessoa com o celular dentro da igreja, irmão. Aí a pessoa chama a atenção, você faz cara de mal, cara de bumbum, cara de diarreia. Por quê? Eu estou só mandando uma mensagenzinha, e a palavra, qual foi o versículo? Não ouvi. O que foi isso? Assim que Saúl estava, perdeu o temor, irmão. Perdeu o temor. Coisa horrenda é perder o temor de Deus. É horrível, irmão. E aqui Saúl não tinha mais medo nenhum de Deus, nem não temor. Aí ele começou a buscar alguém que Deus escolheu. Versículo 19 a 22 diz assim: Então subiram os zifeus a Saúl, a Gibeia, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma, da tua raiva, do teu ódio. A nós cumpre entregá-lo nas suas mãos, rei. Então disse Saúl: Bendito seja vós. Obrigado, você entregou Davi, obrigado. Vós, benditos do Senhor, porque vós compadeceste de mim, e depois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Então os hebreus que receberam Davi naquela região, eles queriam agradar o rei. Então o que eles fizeram? Davi na região de Zif, eles saem furtivamente, vão até o rei e entregam: ó, Davi está lá. Quem o senhor procura está lá. Vai lá, porque ele é astuto, hein? Vai fugir. Queremos entregá-lo nas suas mãos. Aí o rei vai e agradece. Então assim age aquela pessoa que às vezes nós estimamos, abrimos a porta da casa, sentamos, comemos junto, brincamos, deixamos os filhos brincar também. E o que acontece? Não tem nem temor de Deus. No primeiro momento que tiver, vai te trair, vai me trair. Primeira situação que tiver, vai nos trair e entregar para Satanás. Pessoas que entram através da sua casa com o olho carregados de demônios, e a pessoa vai, sai da tua casa e deixa algo na sua casa. Isso não entende. Porque não é meu amigo, é assim comigo. Tem nem temor de Deus, mas nós estamos assim. Junto
misturado. Não ande com quem não tem temor de Deus, irmão. Cumprimente, abençoe, mas não dê as mãos. Sabe por quê? Porque ele carrega para te destruir. Ah, mas é legal, é bacana. Uma vez quase que eu apanho. Porque uma pessoa, eu dirigia por um ano a mocidade do determinado ministério. Jovem linda, bonita, porque um jovem começa a pegar corpo e tal, acho que já é adulto. Não sabe nem o que é vida adulta. Mas acho que já dá as contas para pagar, você vai conseguir pagar, não vai. Aí, bonitinho, e estou ali só vários jovens, são muito, 5, 4 jovens. Começou um rapaz a engraçar com ela, no grupo. Queria nada com Jesus, ia só fazer ela na igreja, queria ela. Falei, aí veio a mãe e falou comigo, falei, irmão, dá um conselho. Olha, irmão, não deixa não, filha do Arraial. Não tem nenhum temor de Deus, não deixa cuidar da sua filha. Ele só não é cristão, mas é tão bacana, tem que ver. Que coisa, parece crente, que parece, mas não é. Não, que isso, irmão, essa também não. É muito legal, educado, por enquanto. A menina bonita, dito e feito. Vou escutar homens, aí acha que ser cristão é ter carteirinha do INSS para pecar. Credit do pecado, eu posso brincar com o pecado. Se eu falei, fugir do mal, toda a aparência do mal. Mas nós brincamos, é isso que Saul começou a fazer. Namoraram, casaram, eu falei, estou fora. Nem meti mais, não tenho autorização para me meter. Não é minha. Aí começou a me faltar a igreja, faltar os compromissos, que é sempre assim. Você pensa que é adulto. Quando pega a pressão da vida espiritual, vai acordar, cadê papai, cadê mamãe? Isso não é adulto? Assume. Isso não é adulto? Assume. Aí começou, só faltou os catiripapos. Aí me falou, não, meu Deus de oração, eu falei, que meu filho vai sofrer, eu não posso fazer nada. Não dei conselho, a senhora não quis conselho. Aí ficou biquinho comigo, porque eu falei a verdade, porque eu precisava ouvir a verdade. Aí sofreu, depois se separaram, judiou da menina. Por quê? Só queria a graça, queria a juventude, queria a beleza. Então, irmão, não podemos dar oportunidade para o mal invadir a nossa vida. Porque depois, quando vem um filho e uma filha apanhando, tem que, pode se meter, vai se meter, vai tentar conversar, chamar a polícia. Por quê? Falta de temor. Assim estava Saul. E Davi, andando no temor e fazendo a vontade de Deus, causava ciúme em Saul. E aí aconteceu a desgraça daquela vida, daquela família. Não podia meter mais. Então aqui, Saul, ele estava assim com Davi. Está aqui no versículo 19, nós vimos até o 22, que as pessoas que viram Davi na região, ao invés de ajudar Davi, sabendo que ele seria rei, não, foram entregar ele para o rei, para ser favorecido pelo rei. Então sai. A Bíblia diz em Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Agora experimenta nos dias de hoje, atual conjuntura, séculos pós-modernos, avanço cultural e tecnológico. Chama a atenção de um cristão que está andando em mais companhia. Começa a conversar com um cristão que está dando ouvido porque não tem nenhum compromisso com Deus. Você vira inimigo. Você vira um inimigo porque nem é meu amigo, é minha amiga de fé, meu irmão camarada. E vai levar a pessoa para o mal, a pessoa não está nem percebendo. Sabe por quê? Não entendeu ainda o mundo espiritual. Enquanto não entendemos o mundo espiritual, nós vamos brincar com o pecado. Enquanto não entendemos o mundo espiritual, nós vamos achar que coisa santa, tornar coisa impura, coisa santa. Foi o que Deus falou com Pedro. Quando Pedro ia receber, estava recebendo de Deus sem saber a direção para ir lá na Cesareia atender a Cornélio, que era uma pessoa que não conhecia Deus, não fazia boas obras, e Deus recebia as boas obras dele e aprove a Deus mandar um anjo falar com ele, mande alguém buscar para o Simão Pedro, que é uma casa de Simão, um curtidor, para ele vir para te ensinar a palavra. Aí ele vai, manda um empregado, um soldado, buscar Pedro. Só que para falar com Pedro, Deus teve que fazer sinais, que às vezes o crente não entende. A vida é tão religiosa, que a palavra está falando, a pessoa não entende, vai buscar na internet, vai buscar não sei aonde, aí encontra alguém, fala assim, para todo lugar que nós queremos
fugir da presença de Deus, o diabo dá um barquinho. Quer fugir da presença de Deus? Vai ter um barquinho prontinho para ele. Ah, eu vou ver na internet o que fala de oferta. Aí o cara fala, oferta foi no tempo do passado. O que fala de dízimo? Ele mete o pau. Por isso está cheio de desigrejados lá fora. A pessoa busca na internet. Mas quem busca o que quer, acaba recebendo o que não quer. Aí a Bíblia diz que Pedro brigou com Deus. Por quê? Porque Deus mostrou para ele as carnes impuras e falou, Pedro, escolhe, pega, mata e come. Ele falou, Senhor, olha a religiosidade. Senhor, os meus lábios nunca tocou em coisa impura. Deus não sabe. Deus não sabe o que eu e você pensamos. Deus sabe dos nossos pensamentos antes de nós pensarmos, irmão. É o que a Bíblia diz. E aí, a segunda vez, porque estava vindo 2 homens, um soldado e um empregado. Quando ele chegasse, a religiosidade de Pedro não ia fazer Pedro acompanhá-lo. Porque a religiosidade mata. A religiosidade mata. Porque a vida a gente comete pecados pequenininhos e acha que só os pecados, obrigado, deixa eu ver assim. Só os pecados grandes fazem efeito. Às vezes nós pecamos com coisas pequenas, irmão. E ali, quando os homens estão se aproximando, pela terceira vez, o Senhor mostra os lençóis para Pedro, com toda a carne impura, que o judeu não comia. Ele falou, Pedro, escolhe, pega, mata e come. Capítulo 10 de Atos. Aí Pedro novamente fala, Senhor, o Senhor não sabe que os meus lábios nunca tocou em coisa impura, irmão? Quem somos nós para contender com Deus? Aí Deus falou assim, Pedro, não faça tu comum o que eu santifiquei. Imagina a cara de cachorro que cai do caminhão de mudança de Pedro. Que ele desconhecia, na ignorância dele, que Deus conhece o que está aqui dentro. Deus conhece os nossos pensamentos antes de chegar aqui. Aí a Bíblia diz que quando chegou os homens, aí ele viu o homem com roupa de soldado romano, com roupa de traje romano, aí ele entende a visão. Olha o que ele faz. Chamou mais 6 testemunhas, salgadona, para ir com ele, porque se ele volta sozinho, seria apedrejado. Foi, imagina Pedro, 3 dias andando com aqueles homens. Quase 3 dias. A cabeça dele está sempre um redemoinho, porque Deus, quando quer mudar, irmão, ele leva situações para a gente acordar e entender. Mas em 3 dias, ele brigando com o eu dele, estava indo com homens que ele não conhecia, homens com roupa de romano e ele judeu. Mas ele, pela visão que Deus deu, ele entendeu e foi. Quando chegou lá, na casa do homem que não era crente, mas tinha temor de Deus, estava assim. Às vezes nós tínhamos nossa casa com um montão de pagodeiro, um montão que não tem nada a ver com Deus, sabendo que podemos, quantas oportunidades nós temos para uma reunião familiar, fazer um culto, orar e glorificar a Deus, mas a gente está levado pelo pecado, a gente reúne pessoas que faz qual forma. O cara estava cheio de crente, de pessoas que também não conheciam Deus. Quando Pedro chegou, foi com a casa lotada. Aí ele, Cornélio falou assim, Deus mandou buscar esse cara é um anjo. Pulou um pé de para adorar Pedro. Não, adore somente a Deus. Adore somente a Deus. E ali a Bíblia diz que Pedro começa a pregar a palavra. Quando começa a pregar a palavra, aquele povo que não conhecia Deus, mas tinha temor de Deus, que falta um pouco na gente. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo revela assim, começaram a falar em mistério. Aí Pedro volta com 6 salgadores e fala assim, poderíamos nós pegar água, que é o batismo, a esses que, como nós, receberam o dom de Deus, imagina ele. Aí batizado deixou uma congregação naquele lugar. O cara não podia se alimentar, fizeram amizade, ambiente, tem que sair, porque Deus cumpriu o que ele quis fazer. Então entenda que é o Senhor que nos proporciona às vezes se juntar a alguém, e Deus vai falar aos crentes, que a voz diz que não há nada na terra que o Senhor faça, tem que antes revele os seus servos, os profetas. Só que às vezes estamos tão fora da presença de Deus, tão sem temor de Deus, que Deus fala, a gente não ouve. Deus mostra, a gente não vê. E aí muitas das vezes a pedra clama. Alguém fala, tu é crente? Tu é crente? Com um testemunho desse, na tua igreja eu não vou nunca. Por quê? Estamos igual ao Senhor. Então, irmão, o que Deus quer na terra são os verdadeiros adoradores. Quem é o verdadeiro adorador? Ele conserva o temor de Deus. Ele conserva a graça do Senhor. Não é aquele que entra na igreja às vezes, briga com o tecladista e quer tocar. Às vezes nem sabe tocar.
Aí pega o baterista, não, eu quero tocar agora a bateria. Nem sabe tocar, mas eu quero, sabe por quê? Quer estar no altar. E não entende, irmão, que Deus conhece os nossos corações, irmão. Aí se nós falarmos, esse tipo de coisa não agrada. Se não agradaram nem com as palavras de Jesus, vai agradar para nós. Então Saul estava fora da vontade do Senhor, como aqueles discípulos que 12, depois 70, depois 500, e Jesus começou a falar para eles. Daqui a pouco alguém vem falar assim, duro eu ouvir essas coisas. Jesus falando, irmão. Não era irmão Paulo, Francisco, Márcio, Antônio, Leão, não. Jesus pregando, falando, ensinando. Aí eu falo assim, duro eu ouvir essas coisas. Eu ficar aqui ouvindo isso, eu prefiro ir para casa ver o Fantástico. Eu prefiro ver os gols do Flamengo. Vou ficar ouvindo isso, eu prefiro ver o desfile da escola de samba. Aí, irmão, saiu um, outro, e ficou só os discípulos. Aí o Senhor perguntou assim, não vai não, Pedro? Aí Pedro falou assim, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Então, ele fala assim, é gostoso continuar conservando o temor de Deus na minha vida. Faz a diferença. Nos dias de hoje, o mercado tem aumentado, o temor de Deus faz a diferença. Foi o que eu falei no dia de hoje, irmão. Até alguém me ligou de Juiz de Fora, deve estar até vendo o programa, que é uma palavra que nós temos assistido, até falamos que hoje em dia está tão bíblico, que a gente que se multiplicar a ciência, o avanço da tecnologia, o amor de mundo é se esfriar. Aí você vê hoje as casas não conseguem educar os filhos no temor de Deus. Aí já vai para a faculdade e se desvia. Vai para a faculdade e aí começa a achar que é ela. Vai para a faculdade e ela começa a achar que é ele. Aí vai para a faculdade, uma aula de filosofia. Tirou um jovem de 12 anos da presença do Senhor. Eu vi na faculdade, irmão. Aula de filosofia. Adultos, irmãos. Eu tinha falado, pelo amor de Deus, eu estou pagando para estudar. Aí porque eu sou crente, daquele que ela falou de ovo. Como que é d'água? O que for muito, bota para fora. Aula de sociologia, eu sou crente, é vendo aquele que tem meia dentro da igreja. Mas chega para mim e diz, eu sou crente. Eu sou. Aí começa a falar de casamento. Não, eu não ouço isso, eu sou crente. Começa a falar de outra coisa qualquer. Não, sou crente. Tem amor? Não tem. Eu vi na faculdade, aos montes. Aula de teologia. Sabe, não, curso de teologia, não gosto de fazer, não faço. Isso vai desviar. Estudando Deus desvia. Sabe por quê? Eu tinha uma de arqueologia. E para que você levantava crente na sala? Porque tem professor da aula de teologia, no curso, que não conhece nem crente. Vai dar aula de filosofia, sociologia, arqueologia, e vai para elogias afora. Aí o crente religioso, sem temor, quer brigar na sala. Não vou me eu! Ô professor! Não, respeito o professor. Respeito o professor. Não, porque eu sou crente. Aí eu tenho que ter estrutura para ouvir, ficar quieto. Como é o que é bom, repente o que é ruim. Por quê, irmão? Perde o temor de Deus, começa a andar como Saul, tudo do mundo recebe, mas quando tem alguma coisa que é para mostrar que realmente é bem com sua escolha. Assim estava Saul. Eu vi muito. E quando que eu aconselho, eu não quero ouvir. Não, que isso, tem 30 anos de evangelho, tem Saul se converteu. Eu tenho 15 anos, eu nasci na igreja, parece que a igreja é maternidade. Eu ouço muito isso. Eu nasci na igreja. Nasci onde, irmão? Igreja da maternidade. Para se defender para pecar, nasci na igreja. Para temer a Deus, não. Aí, irmão, Deus vai e começa a tratar com Saul. Por quê? Saul tinha saído totalmente da presença dele. Ele falou, eu rejeitei o reinado de Saul. Escolhe Davi. Olha o que acontece. A Bíblia diz que, finalizando, mais à frente, Davi tem duas oportunidades de matar Saul, perseguindo ele. Porque Saul, quando foi alguém que apoiou Davi, Saul foi lá para o deserto de Zif, não achou. Aí depois ele vai para outro deserto. Davi e seus homens se esconderam no deserto de Maom, habitação de chacais, significa o nome. A 1 milha e pouco, a 1,5 km de Zif.
E ali, Saul foi para lá pegar Davi. Davi, ó, que a Bíblia diz que Deus não permitia que Saul colocasse as mãos de Davi, porque ele via temor no coração de Davi. Então quem tem temor de Deus, como falamos de manhã aqui na aula dominical, a luta não diz quem você é, não. A luta revela o guerreiro que é você, ou então o fraco ou covarde que nós somos. Porque tem pessoas que na luta abandonam o evangelho. Vê a pandemia. A pandemia começou um culto em casa. Quantos ficaram em casa e nunca mais voltaram para a igreja? Quantos, irmão? Não ficamos um dia com a igreja fechada. Botava máscara e fazia culto na igreja. Quando os irmãos não podiam ir, tinha irmão, eu e Antônio. Quantas pessoas ficaram por causa da pandemia em casa? Culto em casa é melhor. Toma pipoca, toma café, biscoito, não tem oferta, não tem dízimo, estou em casa. Ficaram em casa. Então, temos que entender que nós precisamos conservar o temor a Deus. Precisamos. E aqui, eles foram para Maom atrás de Davi. Então, irmão, o que eu aprendo com essa perseguição maligna? Já chegamos no fim? Diz Saul: evite as alianças com esses que te odeiam e não conseguem te respeitar. Porém, não as odeie, pois estão sendo elas usadas pelo inimigo, sabendo ou não, para você deixar a mágoa entrar no teu coração. Não deixar a mágoa entrar no teu coração. Não odeie essas pessoas. Olha o que é. Então Davi, ele perseguido por Saul. Aí eu não vou ler o versículo para nós orarmos, mas lá em 1 Samuel 24, 9 ao 11, depois 26, do 11 ao 12, ali acontece que os servos de Davi, os homens que confiaram em Davi, teve um momento que eles viram Saul entrando na caverna com 3.000 homens. Aí, vem a agonia de Davi, 10 anos fugindo. Aí um soldado fiel de Davi falou assim: ah, que maravilha, Deus entregou o inimigo na tua mão, para tu acabar com a vida dele. Aí, naquela perseguição, naquela agonia que Davi estava, Davi foi. E quando chegou perto de Saul, ele estava dormindo, irmão. Davi corta a orla dele, o coração de Davi doeu. Davi sai da caverna, entendeu que não podia fazer aquilo porque ele era rei. Ah, está em pecado, eu não sou juiz, quem faz é Deus, quem julga é Deus. Quem dá cascudo ou cura é Deus. A Bíblia diz: Deus opera o querer e efetuar. Aí a Bíblia diz: quando Davi sai da caverna, aí Davi fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quem sou eu para levantar minha mão contra o ungido do Senhor? Que o Senhor corrija. Eu não. E às vezes nós fazemos isso, irmão. Querem saber? Eu vejo irmão que está na igreja, tantos X anos, sai às vezes nem pede autorização, chega lá, ou fulano de tal, Jesus chama a atenção de um. Ficou um tempão com o pastor, sabe do ministério, não, do pastor não, fulano de tal, falou, estava lá, chamava de pastor, sabe que virou teu amigo? Desculpa não, foi de educação espiritual. Está na igreja, é pastor, bispo, apóstolo, santo, anjo, Jesus, sai da igreja, aquele fulaninho. Ué, não é pastor mais não? Eu não considero pastor. De repente fez uma teologia no fundo de quintal aí, naquela igrejinha lá. Você falou de temor. Aí chamou o pastor, eu falei na hora, na batata. Eu falei: ué, tu estava lá, tu temia ele. Tu saiu agora, o fulano de tal. Ah, desculpa não, tu mostrou quem você é. A pessoa é assim, tá contigo, ô pastor fulano, pastora Beltrana, tá, aí depois nem considero, é um homem igual a mim. Assim que estava o Ministério de Saúde. Assim, irmão. Então que nós possamos entender que nós devemos honrar a Deus respeitando pessoas. Não é chegar com o pai e com a mãe: o que tu fez? Deixa eu ouvir um testemunho. O pai botou o filho morar na rua. Por quê? Eu falei desse aí. Dava 3.000 de mesada para ele. 3.000, irmão. É um salário maior que um trabalhador aí. Ganha 2.000 e pouco. Aí um dia ele se sentiu desse. Só tinha de filho. Depois eu vi ele falando. Tá? Depois que eu virou a situação, eu vi ele falando. Ele chegou para o pai e para a mãe porque tinha dinheiro. Boa cama, sofá, televisão, celular na mão. Levantou a voz para a mãe. O pai falou: ei, o que está achando que você é?
está com a minha esposa, só porque é sua mãe, é minha esposa. Pega o que é teu. E vai morar com seus amigos, arrisca a sua vida. Vai morar com seus amigos. Foi, pai, cortou minhas aulas de 3 mil reais. Ficou sem dinheiro. Aí, os amigos, não, aqui na minha casa não dá. Não, meu amigo, não, mas não dá. Minha casa não é raposo. Não, minha casa, ninguém recebeu. Ficou uma semana dormindo na rua. Aí uma pessoa viu ele na rua, reconheceu, quis ajudar, levou para casa. Não, vem cá. Aí ficou um notícia na casa, sem dinheiro do pai e da mãe. Aí ele vai, poxa, eu tinha uma casa, tem um pai e tem uma mãe. Pedi tudo isso por causa da minha rebeldia. Aí ele vai, reconhece que errou com o pai e com a mãe. Aí volta, pede perdão ao pai, pede perdão à mãe. A mãe e o pai deixam ele entrar, mas não dá a metade de volta. Ele falou, não, agora eu reconheço que longe eu não sei viver. Não tenho condições de me manter. Deixa eu voltar para o meu quartinho pelo menos. Aí depois de 15 anos que os pais morreram, ele falou, nem pelo dinheiro não. Mas o maior remorso que ele tinha é que ele magoou a autoridade do pai dele, da mãe dele. Ele disse que no momento ele sabia que o pai e a mãe dele sofreram muito daquela rebeldia dele. Só que hoje, como Saul, muitos jovens não querem respeitar pai e mãe. É um princípio bíblico, honrar pai e mãe para que colocam o dinheiro na terra. Então vamos, nesse momento, estar pedindo ao Senhor que aumente o temor no nosso coração. Que nós, quando passamos por provas, nós entramos por prova para ser aprovados. E às vezes no meio da prova a gente chuta o balde. Saúl chutou o balde e perdeu o reinado. Você coloca de pé, por favor, vamos lá. Vamos orar nesse momento. Você pede a Deus, irmão, para conservar o temor dele no seu coração. Que a falta de temor no coração nos rouba da presença de Deus. A falta de temor no coração